Queridos amigos, irmãos do trecho, irmãos de ordem, irmãos de fé que acompanham o nosso canal, vou fazendo aí um vídeo para os senhores enquanto estou aqui no deslocamento, saindo da minha querida São Paulo, retornando para minha casa. Os senhores vêm assistindo e vêm demonstrando muito interesse nas histórias que eu venho contando sobre os investidores, esse lado, essa questão que ficou aí, né? Então eu gostaria de fazer aqui mais um episódio falando um pouco mais sobre esse momento, né? Esse momento da nossa vida, esse momento da garagem de peso. Eu acho que assim a estrutura, os preâmbulos já ficaram claros, né? Mas para os senhores entenderem algumas coisas a maneira que algumas coisas progrediram. Em primeiro lugar, os senhores me desculpem aqui pela iluminação desse vídeo um tanto amador, etc. Devido aqui, estou gravando à noite, né? Bem à noite. Muito bom. Então, quando nós começamos aí tivemos aquela situação toda que eu falei para vocês, não se vendia mais ônibus nenhum, etc, né? Que eu fui ali auxiliado por um dos investidores que vinha a ser ali na verdade um advogado. O primeiro cuidado ali que eu tomei foi pinçar aqueles investidores que tinham muitas cotas, né? O que eu chamo de muitas cotas? Pelo menos de 4, 5 cotas para cima, né? Por aí. E agrupá-los todos no carro 6.500. Carro 6.500. Volto a dizer, até então, na verdade, os investidores não estavam ligados diretamente, obrigatoriamente, não estavam ligados a nenhum carro, né? Por mais que existisse uma referência, né? Mas não estavam. E naquele momento, aí sim, colocamos todos no carro 6.500. Fiz, não uma, mas algumas reuniões com eles, em que eu expliquei a situação que eu passava. Usei com eles um termo que já usei aqui com os senhores, que foi o termo falência. Falei, entendam que garagem de peso acabou, tá? Naqueles moldes, empresa daquele tipo, né? Esqueçam, se quem está assistindo aí é alguém que participou dessas reuniões, vai se lembrar. E se fosse qualquer outra área, etc., qualquer coisa que você tenha investido, foi por água abaixo. Mas como nós temos essa questão dos ônibus, nós ainda temos os ônibus para nos segurarmos. É aí que a gente vai tentar fazer alguma coisa, tá certo? Então, no caso dos senhores, é o carro 6.500, a gente tem que proceder à venda. E já falei desde o começo para eles, o que eu gostaria mesmo é que o carro passasse a ser de vocês. Eu não sei, não me lembro se eu já falei isso em algum outro vídeo anterior, se eu não falei, falo agora. Existiram aí alguns beócios, não desse grupo, beócios de outros grupos, que povo de São Paulo, isso tem movimento de tudo que é lado, é polícia, que estavam insinuando ou efetivamente acusando mesmo, dizendo que eu estava me beneficiando de não vender os carros, né? Que eu estava gostando daquela situação, né? Ai, com Deus. Eu estava gostando daquela situação e que o que eu queria era ficar com os carros para mim, etc. Então, uma maneira, digamos assim,
uma maneira que eu achei de mostrar, de provar, de deixar claro que eu não estava tendo vantagem absolutamente nenhuma com aquilo e nem queria ter. A forma que eu achei para fazer isso foi a seguinte: eu já peguei esse carro, como já falei, estava querendo entregar esse carro a eles. Um dos investidores era uma pessoa de São Roque, né, com esse número assim razoável de cotas, e falei, ele tem uma empresa na cidade com espaço, inclusive tem caminhão, tudo. Falei, posso deixar o ônibus aí com você, na sua empresa? O principal motivo de eu fazer isso foram duas coisas. Primeiro, porque realmente eu estava com uma dificuldade financeira de manter esses ônibus e me responsabilizar pelos ônibus, primeira coisa. E segunda coisa, porque eu queria deixar bem marcado, bem provado, que eu não tinha interesse nenhum em ficar com ônibus nenhum para mim. Meu interesse era igual de todos: vender os ônibus, zerar esse assunto, tá certo? O tempo foi passando, infelizmente o carro 6.500 não era vendido. Aí eu tenho que fazer um parênteses, que eu não sei se eu já falei isso em outro vídeo ou não, mas se não falei, estou falando hoje. Isso comprova aquilo que eu digo. Se alguém aí tem algum interesse comercial com ônibus flecha azul, seu interesse comercial, meu caro, tem que ser em cima de um carro que está pintado nas cores da aviação Cometa, tá certo? Porque senão, nem você fazendo uma homenagem à aviação Impala, clássica, tradicional, um carro que na minha visão ficou lindíssimo, vermelho, nossa, ninguém quer, entendeu? Ninguém quer. Para falar a verdade, não veio ninguém nem ver esse carro, ninguém veio ver o carro. A única vez que veio uma pessoa que viu o carro de perto, a pessoa falou para mim, mas o meu interesse mesmo é se for na cor da Cometa, dessa cor eu não tenho interesse. Então por aí vocês veem como que são as coisas. Aí, nesse grupo, a princípio, um dos investidores ali que tinha um número exorbitante, grande de cotas, né? Não exorbitante não, tinha um número razoável de cotas, tava me defendendo assim, falando, não adianta, isso daí vai demorar, não vai ser vendido agora mesmo, não adianta ter pressa, né? Fazendo o papel de quem está entendendo muito bem a situação. Sempre falei para vocês nos outros vídeos e volto a dizer nos outros vídeos sobre esse assunto. Quando vem esse tipo de palavra, esse tipo de comentário, de apoio, isso alimenta aquele lado nosso que fala, vamos ter calma, vamos devagar, na hora certa vai ser vendido, não vamos desesperar, que a gente vai conseguir vender bem esse carro na hora certa. Nem que fosse cá entre nós, pensando assim em algum momento, que tá com um dinheirinho a mais na mão, falar, quer saber, vamos repintar o carro, vamos pintar ele de Cometa ou qualquer coisa assim. Nem deu tempo de pensar em nada disso, né? Aí, em determinado momento, por incrível que pareça, essas pessoas, algumas delas, né, como sempre na vida, né, nunca são todos, né? Algumas dessas pessoas que justamente eram para ser pessoas de uma condição de tudo, né? Inclusive de cabeça melhor, né? Porque eu quero entender o seguinte, a não ser que seja uma pessoa desmiolada, como me apareceu uma vez, que falou, não preciso do meu dinheiro da cota, porque eu fiz empréstimo para investir. Meu, em que mundo você vive? Isso não existe. Fazer empréstimo para fazer um investimento, que isso? Entendeu? O conceito básico, o canal não é sobre economia nem nada disso, né? Mas o conceito básico, né? Para você fazer um investimento em alguma coisa, né, você tem que ter muito mais dinheiro em outras coisas. Então eu quero entender que uma pessoa que investiu 15, 20, 25, 30, 35 mil reais na garagem de peso é uma pessoa que tem muito mais dinheiro investido em apartamentos, casas alugadas, entendeu? Investimentos muito mais sólidos em banco, né?
Você investir 30 mil na garagem de peso, você deve ter 350 investido em algum banco, meu Deus do céu. Entendeu? Não é que seja um dinheiro que é para jogar fora de jeito nenhum. Mas imagino eu que fosse um dinheiro que a pessoa estava dispondo, sabendo do que estava dispondo, né? Mas, infelizmente, mesmo algumas dessas pessoas que eram para ter uma cabeça melhor, entender e conseguirem ter mais calma com o investimento, né? E entender que uma hora vai vender, entendeu? Não vai ficar... Algum resultado a gente vai ter disso, né? Até essas pessoas, ou algumas dessas pessoas, começaram a criar caso, a já querer brigar e assim por diante, tá? Vou me dar aqui a liberdade desse vídeo ficar um pouco mais longo. Aí, um dos investidores, o mesmo que antes me defendia, falava que, imagina, vamos ter calma, não é assim. Aqui, uma frase que ele falou: em época de guerra eu não vendo nada, só compro. Essa mesma pessoa daí veio me falar que tinha interesse em comprar o ônibus para ele, né? Ainda naquela história do não, vou tirar carta de ônibus, porque como se tirar a carta de ônibus fosse fazer a pessoa passar a saber dirigir ônibus, né? Eu, com toda sinceridade, né, são muitos anos vendendo carro esquisito, carro antigo, ônibus, caminhão, etc. A gente já conhece mais ou menos os perfis de quem compra. E o jeitão dele não era o jeitão de quem ia comprar. Porque quem quer comprar, a pessoa também é tomada por uma certa ansiedade em algum momento. Ela quer fechar um negócio, ela quer estar com o carro na mão, ela quer ter... Em alguma coisa ela te cobra. Ou ela está ansiosa pelo documento, ou está ansiosa para levar o carro, alguma coisa, a pessoa fica, entendeu? E a pessoa quer viver o carro, quer fechar e assim por diante. E eu percebi que ele não ia chegar a nada aquilo ali, pessoa difícil de manter contato, você tenta ligar, não consegue. E dentro desse grupo começaram, porque eles, como o ônibus ficou lá no rapaz que eu falei, que eu tirei o ônibus lá da minha casa e levei para a empresa desse rapaz, eles formaram lá um grupo de WhatsApp. Ele queria meio que, vamos dizer assim, que dar conta de como estava o ônibus, etc. Pensei comigo quando ele fez isso. Agora você está sentindo apertar aí em você, né? Quando você tem consigo um veículo, não é uma questão de ter um veículo que não é seu. Pode ser seu ou não ser, entendeu? Porque o veículo estava em meu nome e tudo mais, mas o tempo todo, todos esses carros que eram garagem de peso, a minha grande preocupação era: o ônibus pode ser meu, mas eu tenho uma responsabilidade com esse ônibus. Não pode acontecer nada com esse ônibus. Esse ônibus tem que ser vendido e tem muita gente aí para receber dinheiro atrelado a esse ônibus. Só começa a entender essa pressão quem passa por isso. Aí as pessoas começam, nesse grupo de WhatsApp que eles formam entre eles, começa a existir aquelas ameaças, né? E aí tem gente que já começa a me falar, né? Ó, professor, você tá falando aí, quer entrar com ação, não sei o quê, né? Então nesse vídeo aqui eu quero explicar o que aconteceu. Quando a situação ficou assim, dois investidores, um que tinha 8 cotas e outro que tinha 3 cotas, primeiro foi o de 8 cotas. Ele fez contato comigo e falou: olha, professor, estão falando aí, estão querendo formar um grupo, fazer ação contra o senhor. Ele falou as seguintes palavras: eu não quero prejudicar o senhor, que eu considero como amigo, eu não quero prejudicar o senhor por causa de 8 cotas seriam 20 mil reais, por causa de 20 mil reais. Ele falou: eu estou trabalhando, minha vida vai bem, prefiro deixar isso de lado. Foi o que ele falou. Esse outro, que tinha 3 cotas, falou mais ou menos a mesma coisa. Ele falou: você quer saber, eu estava até conversando com a minha esposa,
ela falou um negócio que é verdade. Você nunca veio aqui obrigar ninguém a dar dinheiro para você. A gente entrou nisso porque quis e sabia que existia risco. Então, de minha parte, eu vou sair disso e vou deixar essas cotas para o senhor para você ficar em paz. Olha, foi um ato de generosidade dessas duas pessoas que realmente eu jamais sonhei com alguma coisa desse tipo. Mas quando isso aconteceu, eu consegui dar uma respirada. Falei, nossa, são 27.500 a menos nessa história que eu tenho que acertar. Entendeu? É importante isso. São 11 cotas a menos. E vamos achar uma maneira de acertar com os outros. Sempre levando em conta já nessa época, nesse momento, isso tudo que eu estou contando já faz algum tempo, levando em conta pagar antecipadamente, primordialmente, as pessoas que estão mais tranquilas, que estão nos apoiando. Não me rendo a ameaçinha desse tipo, a cachorro latindo, não, tá? Não, que vai entrar, que vai fazer? Entra, faz. Justamente esse que primeiro me apoiava, dizendo que sabia que não ia vender logo, que depois falou que ia comprar o ônibus, ele que começou a criar o motim ali junto com mais um, entendeu? Aí é que vem a situação que eu decido anunciar o carro 7239, né? Eu sempre, com a minha fé, com a minha maneira de ver a vida, pensei assim, o 6.500 já faz um ano que está anunciado, nunca veio ninguém nem ver o carro. 7239 é um carro que eu tinha outros planos para ele para o futuro, tá? Poderia negociar esse carro no futuro, tinha uma outra ideia. Mas todo mundo sabe que esse carro é o meu carro, é o carro que eu amo, que eu, né? Sempre falei, meu melhor carro, sempre falei, entrei nesse negócio com esse carro, estou saindo com esse carro, e assim por diante. Então, falei, eu vou anunciar o 7239, e se vender, vamos ver qual dos dois vende primeiro. Anunciei o 7239 numa quinta-feira. Na quinta-feira mesmo, uma pessoa já fez contato comigo, uma pessoa que já tinha mantido contato no passado. Sexta-feira ele veio ver o carro. E sábado o negócio estava fechado. E fechamos o negócio assim. Pagamento sempre parcelado, etc. A gente começou a acertar com as pessoas isso daí. Então, eu entendo assim, eu coloquei na mão lá do Supremo Comandante do Universo aí, entendeu? Para que ele desse para nós a resposta, entendeu? Ou vende um, ou vende outro, não vende nenhum, entendeu? O que eu posso fazer, né? E a partir daí, do que entrar de dinheiro, a gente vai tentar pagar, né? Já usei esse termo, vamos chamar de deságio, vamos chamar de prejuízo. Valor integral não dava, entendeu? Aí às vezes alguns dos senhores podem me perguntar assim, professor, mas e se fosse o senhor ia gostar de colocar 2.500 e receber menos? Qualquer coisa desse tipo? Eu respondo com clareza, claro que não. Ninguém entra no negócio para perder, você entra para ter lucro, evidente, isso aí qualquer pessoa. Porém, eu só daria esse dinheiro para mim mesmo, embasado em 3 coisas. Primeiro, tendo total confiança na pessoa em quem eu estou dando esse dinheiro. Até aí eu acho que está tudo bem, acho que foi dessa forma. Segundo, sendo um valor que na minha vida não vai me fazer falta nenhuma. Então, seja 2.500, seja 25, seja 50 mil reais. Significa que é um valor que na minha vida tá, nossa, esse valor tá lá parado. Quero enfiar nesse negócio para ver o que dá. E terceiro e último, como eu não sou burro e consigo enxergar que é um negócio de altíssimo risco, porque por mais que o item 1, que seja confiar na pessoa, eu confio na pessoa,
Mas pode acontecer qualquer coisa no meio do caminho aí e dar tudo errado. Se eu perder 100% do valor, eu não vou espernear, entendeu? Eu entrei nessa porque achei que tinha que entrar e vou me aguentar. Essa é a minha maneira, acreditem se quiser, tá? E é assim que alguns entenderam, é assim que todos deveriam entender, né? Porque você entra confiando, mas tem que ser um valor que não está te fazendo falta nenhuma e que você tem que entender que o negócio é de altíssimo risco, tá? Então, infelizmente foi dessa forma. Então, esse é o motivo do carro 7239 ter sido vendido. Esse é o motivo claro, explícito, verdadeiro disso daí, tá bom? Ele foi vendido para a gente conseguir quitar esse pessoal que estava no carro 6.500, que não se vendia de jeito nenhum esse carro, entendeu? E que eu também queria dar um fim a isso, não é pelos cachorros latindo em volta de mim, não, mas é realmente porque eu queria dar um fim nisso, não queria ficar com esse peso em cima de mim, entendeu? Algumas pessoas ali, realmente é aquele negócio, você paga a pessoa e você já deixa nas entrelinhas, tá pago, nunca mais me procure para nada, tá pago, acabou, entre nós dois não existe mais nada. Finalizou aqui, tá certo? Espero ter sido claro. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa sobre isso, fiquem à vontade para perguntar aí embaixo. O vídeo ficou mais longo, mas acho que precisava, tá bom? Forte abraço. Posso voltar a falar nisso se os senhores fizerem perguntas pertinentes, coerentes, que tenham sentido de serem levadas adiante. Qualquer tipo de comentário ou pergunta frívola ou qualquer coisa assim, desrespeitosa, sempre, como sempre, é tratada da mesma forma. Forte abraço a todos e até breve.